Mateus capítulo 12, do verso 46 em diante. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Ainda em Romanos, capítulo 8, verso 29 apenas. Romanos 8 e 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Senhor, agora fala ao nosso coração. Tem misericórdia de nós. Tu sabes que a única coisa que nos sustenta é a Tua palavra, é esse alimento, esse pão vivo. O Senhor Jesus disse que só quem comer desse pão verá o reino de Deus. E nós sabemos que só há vida quando esse pão penetra na nossa existência e se transforma em estilo e em comportamento. Por isso, nessa manhã, abençoa-nos e fala ao nosso coração. Tem misericórdia para que a palavra aqui falada não seja um discurso oco, fofo, sem sentido, mas que o Espírito Santo, que inspirou a palavra e que habita em nós e que é Deus, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus amados irmãos, família, como eu escrevi no boletim, é invenção de Deus. Não foi nenhuma cultura, não foi nenhuma instituição humana, não foi nenhum governo que inventou família. Quem inventou família foi Deus. Mas, como tudo que foi atingido pelo pecado um dia, a família também foi. E ela que foi criada por Deus para ser o berço, o nicho, o ambiente onde tudo seria construído do ponto de vista do caráter, da personalidade, da vida de cada um de nós, ela também foi deformada, foi atingida, e ela passou a ser fator de risco, por incrível que pareça. E nessa manhã eu gostaria de rapidamente falar sobre 2 ou 3 dimensões da família, implicações da família, porque todos nós aqui somos pessoas envolvidas com uma família. É interessante que o ser humano é o único ser no reino animal, o único que super protege os seus filhos. As mães, em maior ou menor escala, elas são extremamente protetoras, e esta proteção, com o passar dos anos e depois de certo limite, torna-se até mesmo nociva e produtora de algumas doenças emocionais, psicológicas, que podem pôr em risco a vida, a saúde, a profissão daquele filho que ela ama, mas cujos limites de convivência e de influência ela não soube respeitar. Eu digo a mãe porque a Bíblia é clara. A Bíblia ensina que o pai é o provedor. Embora muitos homens estejam deixando de ser provedor, o que causa profunda irritação nas mulheres, mas Deus levantou o homem como provedor. Ele é aquele que deve, com o suor do seu rosto, não ele sozinho, mas sobretudo ele, colocar o pão na mesa, vestir a sua família, educar, providenciar educação para os seus filhos. Do ponto de vista bíblico, esse ministério de provisão é dele. E poucas coisas realizam mais um homem do que ter consciência de que ele está sendo isso. Muito mais do que se realizar profissionalmente, a realização como provedor de sua casa lhe traz paz, sossego e tranquilidade. E homens responsáveis sabem que lhes traz profundo alívio ver os filhos na escola, a família vestida, a despensa cheia, o fogão aceso, enfim, a família tendo a provisão para o qual ele foi colocado por Deus. Amém? Ele é o sacerdote do lar.
Isto significa que ele é a porta de entrada, ele é o intercessor, por ele entram bênçãos e maldições, por ele entra a vitória e entra a derrota. Ele é constituído por Deus como o cabeça da mulher, não no sentido de ditar, de impor, de uma tirania despótica, machista, como quer a teologia gerada na América Latina, especificamente no Brasil e mais em particular no nosso querido Nordeste, mas ele é colocado como cabeça numa situação extremamente perigosa, entre aspas, porque a Bíblia diz que ele deve amar a sua mulher como Jesus amou a igreja. Então ele é provedor e ele é sacerdote. Como sacerdote, ele deve ter consciência de que cabe a ele abençoar a sua família, cabe a ele impor as mãos sobre os seus filhos, cabe a ele, muitas vezes na madrugada e no quarto onde as crianças dormem, para colocar sobre elas suas mãos, orar, pedir a Deus que guarde os seus filhos de toda seta maligna, de todo ataque do diabo, porque ele é o intercessor. Mas se por um lado ele é o intercessor e o provedor, a Bíblia diz que a mulher edifica o seu lar. Diz a Bíblia, num contraditório extraordinário, mas tremendamente pedagógico, que a mulher tem duas opções do ponto de vista de Provérbios: ou ela edifica, ou ela destrói. Ou ela é fator de orgulho e de honra, como eu preguei aqui um dia desses, ou ela se torna podridão dos ossos. Mas o fato é que, se a ela não compete necessariamente, embora não haja nenhum problema, edificar a casa com tijolos e paredes, compete a ela, do ponto de vista bíblico, edificar o seu lar. E lar não é feito de tijolos, lar não é feito de telhas, lar não é feito de cimento. Lar é uma coisa, uma instituição invisível, mas tremendamente forte e poderosa, cuja edificação é feita no dia a dia com valores, com princípios que devem ser extraídos da palavra de Deus. Se você observar os grandes servos de Deus na Bíblia, você vai ver que é verdade um ditado que corre o mundo, até meio como piada, que diz que por trás de todo grande homem há sempre uma grande mulher, e via de regra, essa mulher não é só a esposa ou necessariamente a esposa, mas basicamente é a mãe, é a figura, o relacionamento que um filho tem com sua mãe, que vai construir de grande forma o seu caráter e a sua personalidade para o resto da vida. Por isso, quando as mães são super protetoras ou se agigantam muito, os filhos ficam tímidos. Há muitos rapazes que são tímidos por causa da mãe que tiveram. Há outros que não têm iniciativa na vida, têm medo de decidir, porque nunca lhes foi dado pela mãe o direito de tomar uma decisão. É preciso que a mulher de Deus, na edificação do lar, da família, ela saiba esses limites para que a família tenha saúde. Quem assistiu o filme Shine, filme extraordinário, a história de um dos maiores pianistas que a humanidade conheceu, um judeu, viu tudo que aquele rapaz sofreu, a esquizofrenia que tomou conta da sua vida, a mente praticamente destruída, e a raiz de tudo estava na criação, porque houve uma superproteção. Ele foi impedido de tomar decisões, ele foi impedido de escolher seus caminhos. E nós temos que entender que, por mais que amemos os nossos filhos, eles têm sua história, eles vão passar por caminhos que eles vão ter que passar. Nós gostaríamos, em nossa paixão de pai e mãe, que eles nunca sofressem o que nós sofremos, mas isso é um platonismo que está muito além da realidade. Eles vão sofrer, eles vão chorar, eles vão ter agonias, eles vão cair, eles vão tropeçar, mas eles vão ter vitória em nome de Jesus, porque o valor da nossa intercessão de pai e mãe é que o fim vai ser bom para a glória do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, a família é isto. Com a queda ela se desfigura, e é por isso que quando Deus chama Abraão dentro do paganismo da Caldeia, na cidade de Ur, a primeira coisa que Deus diz a Abraão é uma coisa aparentemente esquisita. Deus diz: deixa a tua parentela, sai do meio dos teus parentes. E o mais interessante na vida de Abraão é que ele sai, passa muito tempo fora e depois volta. Isso mostra claramente que Deus não queria isolar Abraão dos parentes, mas Deus queria tratar, preparar, construir um homem dependente dele, e muitas vezes os laços familiares impedem uma relação saudável com Deus. Para que Abraão tivesse uma relação saudável com Deus, ele tinha que sair de junto da família, ele tinha que deixar a sua casa,
ele tinha que sair do meio dos seus parentes para aprender a depender de Deus, para aprender a não pedir socorro a um primo, a um tio, a um pai, a uma mãe, para aprender a andar de joelhos com o Senhor. Depois que ele foi tratado, preparado, construído, ele volta para Ur. Mas agora ele é um homem de Deus, com a relação saudável com Deus. Então, a primeira dimensão da família é essa. Não permitamos que a nossa família, por incrível que pareça, seja empecilho da nossa caminhada com Deus. Amém? Nenhum de nós tem o direito de querer determinar a caminhada com Deus para ninguém. Ontem eu estava tomando café da manhã com vários pastores, porque nós recebemos aqui a doutora Bárbara Burns, uma missionária americana, uma missionária oriunda de uma igreja batista no sul dos Estados Unidos, que foi enviada pela Junta de Missões Mundiais do sul dos Estados Unidos para o Brasil. E aquela mulher começou a contar a história de sua vida. Com 14 anos de idade, Deus a chamou para o ministério no Brasil. E ela não sabia o que era missionário, nem sabia o que era Brasil, nem onde era Brasil, nem para que existia Brasil. Mas toda vez que ela falava em Brasil, ela se emocionava. E ela começou a ter desejo de cortar literatura sobre o Brasil, de guardar fotografias do Brasil, de conversar com missionários que ela sabia que trabalhavam no Brasil. E ela não sabia onde era o Brasil, nem o que era Brasil, mas ela dizia: eu amo o Brasil, com 14 anos. E o mais impressionante é que com 14 anos, a mãe e o pai, ao invés de ser empecilho, barreira, para que ela se tornasse uma missionária, ao contrário, empurraram aquela mulher para a vontade de Deus. E disseram à doutora Bárbara: se é isso que Deus quer, vai, que nós ficamos aqui orando em nome de Jesus. E ela disse que um dos dias mais emocionantes da sua vida, há 31 anos atrás, foi quando ela viajou dos Estados Unidos e pousou em São Paulo para começar a obra missionária, que hoje é uma bênção realizada por Deus na sua vida. Então, amados irmãos, embora a gente às vezes não entenda, embora a cabeça não queira admitir, a família pode atrapalhar o crescimento espiritual de uma pessoa. E se isso acontecer, sai do meio da tua parentela. Amém? Deixa a tua parentela para que tu tenhas crescimento com Deus. Em segundo lugar, a família é instituição divina, como eu disse. E a Bíblia está cheia de homens e mulheres que foram produtos de famílias saudáveis. E esse texto que eu li nos fala da família de Jesus de Nazaré. Jesus foi criado, formado, forjado dentro de uma família extremamente saudável. Se não, vejamos, a mãe, Maria, era de um caráter extraordinário. Ainda adolescente, como eu digo, dentre todas as Marias da história, foi ela escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Eu fico imaginando os valores que essa mulher transmitiu a ele. Eu fico imaginando as noites de oração que esta jovem mãe teve por sua família, especificamente por aquele filho. Amo o texto bíblico que fala do nascimento de Jesus, onde registra-se o seguinte a respeito de Maria: e ela guardava todas estas coisas no coração. Isso me ensina que, ao contrário da maioria das nossas mulheres, Maria era uma mulher calada. Aliás, Luciano Vilaça deu uma estatística pavorosa. Ele disse que as mulheres têm que falar pelo menos 22 mil palavras por dia. E alguém já disse que é difícil entender mulher no céu, porque lá vai haver meia hora de silêncio. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que Maria, na sua doçura, eu não tenho dúvida, foi fator fundamental na criação do menino Jesus. Porque a Bíblia diz que ele respeitava, ele obedecia, ele evidentemente não poderia contrariar a Bíblia e era submisso à autoridade de Maria e de José. E Maria, como sua mãe, certamente investiu muito, e a prova disso é que até os últimos instantes da sua vida, quando ele agoniza na cruz do Calvário, ela está ali ao pé da cruz, ali ela chora, ali ela, apesar de entender tudo quanto o anjo lhe falara 33 anos antes, apesar de ter revelação do grande mistério do plano de Deus na vida do seu filho, mas ela está ali. São os últimos instantes de Jesus, são os últimos cuidados dele, é a última permanência do ponto de vista
de mãe e filho antes que ele morra. E José, que ainda que não tenha sido seu pai biológico, foi o seu pai do ponto de vista emocional e moral. Homem trabalhador, cujo caráter se revela no próprio episódio da gravidez de Maria. Quando ele tem a notícia, quando ele sabe, quando ele é notificado de que a sua esposa está grávida e eles ainda não haviam tido nenhum relacionamento sexual, eles ainda não haviam convivido do ponto de vista sexual, eram casados, mas obedecendo à lei, ao que está prescrito em Levítico. Durante um ano eles não poderiam ter nenhum relacionamento, e nesse período ela engravida, e ele então tem todos os direitos estabelecidos pela lei em Levítico e Deuteronômio para abandoná-la e até para exigir o divórcio. Exigir não, porque a mulher não tinha esse direito de divórcio, era unilateral e competia apenas ao homem. E a ele havia duas opções: poderia deixá-la e dar carta de divórcio, e ela estaria biblicamente livre para contrair outro matrimônio, ou deixá-la, e é outra palavra em hebraico, e não dar a carta de divórcio, ela seria considerada legalmente repudiada, e aquele que casasse com ela seria adúltero, porque às vezes o homem, por maldade, por agressão, não rompia com o divórcio o vínculo matrimonial e mantinha a mulher por resto da vida a ele presa, ainda que vivendo sem ele, para que fosse ela rotulada como repudiada e não tivesse mais qualificação para constituir nova família. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter agido assim, mas o caráter dele aparece quando a Bíblia diz que ele de noite resolveu secretamente, e tão secreto resolveu que não disse a ela, não jogou na cara, não passou em rosto, resolveu deixá-la para não difamá-la. Ele que ficaria difamado, ele que ficaria sujo, ele queria ficar como o ruim da história, mas por amor a Maria. Então, irmãos, essa é a família onde Jesus é criado. Gente simples, gente trabalhadora, gente de valores definidos, um carpinteiro, uma mãe, né? Os seus irmãos, ali ele cresce, ali o seu caráter é construído, ali ele aprende a palavra de Deus, para aos 30 anos de idade, conforme a lei, iniciar os seus 3 anos de ministério público. E nós temos que dar graças a Deus pelas nossas famílias. A família é o espaço onde a gente cresce. Essa semana eu conversava com um crente aqui da cidade, não é da Igreja Batista Betel, é bom que eu diga logo. E eu disse a ele: você precisa ser pastoreado, meu irmão, porque você tem 4 anos de fé, já vai na 3ª igreja. Falta pastoreio. E você tem líderes. Líder é uma coisa, pastor é outra. Liderar, qualquer um lidera. Agora você precisa de alguém que lhe pastoreie. Eu digo que você tem que estar numa igreja, definido. A igreja é a família. E como toda família, é o lugar onde a gente tem alegria e tristeza. É o lugar onde a gente se abraça e às vezes briga, mas é família. Uma das coisas que eu mais gosto de ver em Ariel e Alexandre é isso. Tem hora que eles estão às tapas. E o pequeno é bravo. Mas daqui a pouco estão abraçados. Estão abraçados. Aí se abraçam, sai por dentro de casa abraçados. Né? São irmãos. Amém? São irmãos. Ariel, com 2 anos agora, a gente vai orar, ele estende a mão e diz: abençoa. Né? E fica lá, com a mão estendida: abençoa, abençoa, abençoa. Então, eu disse àquele irmão: você tem que estar numa igreja, tem que estar dentro de uma comunidade para viver relacionamentos, para viver a vida da família, para amar, para ter tristeza, para brigar, para arengar, para ter alegria, mas para crescer. É nesse ambiente de contradições, de choques, aparentemente ruim, que a gente cresce. E lá na frente os valores são determinados pela criação, vão aparecer na nossa vida. O Papa Paulo VI, considerado nos últimos 500 anos a maior cabeça da Igreja Católica, ele disse assim: dê-me uma criança até 7 anos e eu lhe darei um católico para o resto da vida. Aquele homem sabia do valor de uma criança, do investimento numa criança. É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não se afastará. De alguma maneira ela volta, ela sabe onde é o ninho, ela sabe onde a verdade está. Então tudo isso é construído na família, e na família que Deus nos deu. A nossa família tem problema? Tem.
Eu tenho um amigo que botou um entalhe de madeira na casa dele, né? Nessa casa tem problema, mas aqui pratica-se o perdão. Outro dia Carmen comprou uma plaquinha e está escrito lá: esta casa é um hospício. Aqui todos são loucos, uns pelos outros. Isso não significa que a gente não tenha problema. É por isso que uma das palestras que eu mais gosto de Sérgio Leoto, que se Deus quiser está vindo aí, o título da palestra para casais é Aprendendo a Brigar. Porque ele diz, já que a gente briga, então vamos aprender a brigar, como a Bíblia diz. Ele diz, olha Alexandre, lá na igreja do Morumbi, eu trabalhei com família na igreja batista do Morumbi, e não adianta viver essa ilusão de que fulano tem briga, tem arenga, tem contenda, tem dificuldade, né? Ele diz, então já que existe, é um fato, vamos aprender. E aí ele traz uma série de princípios bíblicos sobre como se deve agir quando a briga acontecer. Mas o fato, amados irmãos, é que não há porto mais seguro do que a nossa família. Quem viaja pelo mundo, às vezes eu estava longe, vocês não imaginam como eu estava longe às vezes, lá perto do Polo Norte, né? Lá pela Noruega, Finlândia. Outro dia encontrei um norueguês na casa de Balbino, e ele ficou alegre quando eu comecei a dizer algumas coisas da terra dele. E eu lembrava e dizia, meu Jesus, longe da família, por mais homem, maduro, por mais iniciativa que você tenha, por mais que você tenha a capacidade de sair das dificuldades, você sente falta da segurança de casa. Ontem eu estava andando aí pelas ruas e eu dizia a Carmen, olha, a coisa que eu gosto mesmo é de estar dentro da minha casa, dentro do lar. O ambiente é gostoso, porque família é isso. É ali que a gente aprende a viver a vida. E a gente às vezes descobre, tarde demais, que por melhor que o mundo seja, é pior do que minha família. E de que não há lugar mais abençoado do que a família da gente. Por isso, queridos, vamos fazer das nossas famílias um lugar de paz, de esperança. É verdade, de problemas, tem problemas. Mas vamos fazer daquilo ali um espaço onde o reino de Deus seja plantado. Em terceiro e último lugar, Jesus nos ensina a dimensão maior da família, que é esta aqui, é a família de Deus. E esse texto me ensina uma coisa contundente. Jesus diz aqui apenas o seguinte: a família terrena não pode se sobrepor à família espiritual. Há muitos que sofrem porque misturam as bolas. Eu já vi muito servo de Deus ser ferido porque um pai e uma mãe defendem a rebeldia e a falta de educação de um filho. Eu já vi autoridades de igreja serem desmoralizadas por pais que defendem a má educação dos filhos. Meus irmãos, nós nunca devemos permitir que a família terrena sirva como ponto de apoio para a desmoralização da família espiritual. Porque Jesus deixa claro, só quem é cego não vê, que a prioridade é essa família aqui. Quando chegam, ele está pregando na sinagoga, chega alguém e diz, para um pouco que tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele então pega a oportunidade, como a gente diz, a bola está quicando, ele emenda. E ele diz assim, quem é meu pai? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Que pergunta aparentemente idiota. Que pergunta aparentemente tola. Eu preciso ser débil, um debilóide para fazer uma pergunta dessa. Mas Jesus diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E eu acho que os discípulos ficaram com os olhos desse tamanho. E antes que o espanto tomasse mais conta deles, Jesus disse, olha, estão vendo aqui esses? E aponta para a Igreja Batista Betel e diz, estes são a minha mãe e os meus irmãos. Porque a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ora, irmãos, Jesus amava a sua família? Amava. Tanto que na cruz, pregado, morrendo, sangrando, o lado aberto, uma das últimas coisas que ele faz, e uma das 7 últimas palavras que ele pronuncia no Gólgota, é olhar para João e dizer, eis aí a tua mãe. E olhar para Maria e dizer, eis aí o teu filho. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, João a tomou e a levou consigo para casa. Tanto amava Jesus a Maria, que uma das últimas providências da sua vida foi providenciar um lar, uma família para sua mãe. Então, amados irmãos, ele amava. Entretanto, ele nunca misturou as coisas. Ele nunca permitiu que os interesses do reino de Deus fossem prejudicados por relações familiares.
É minha mãe? É. São meus irmãos? São. Deixe lá fora, porque mãe e irmãos para mim são os que fazem a vontade do meu Pai. E isto fica muito claro, porque você tem irmãos carnais, irmãos do ponto de vista biológico, mas se eles não aceitarem Jesus, você vai para o céu e eles vão para o inferno. Agora, os seus irmãos na fé, nascidos de novo, são seus irmãos por toda a eternidade. Amém? De modo que se você não gosta muito do irmão, vá se acostumando, porque ele vai viver com você pela eternidade. Ah, o irmão é chato e vai para o céu com você. Ah, aquele irmão é brabo. Então é melhor pedir a Deus que bote um colírio, ajeite, né? O Senhor dá um jeito, porque já que esse indivíduo vai viver comigo a eternidade, é melhor que eu comece a gostar dele aqui. Meus irmãos, isso é família. A igreja é a família de Deus. E Romanos, o texto que eu li, deixa claro qual é o propósito de Deus. Afinal de contas, somos salvos para quê? Muito bem, somos salvos. Jesus morreu para nos salvar e nos salvou. Agora, para quê? Qual é o propósito de Deus em nos salvar? Qual é o objetivo de Deus quando nos salvou? Está aí em Romanos. Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então isso quer dizer o quê? Que o propósito eterno de Deus é a constituição de uma grande família, onde todos sejam parecidos com Jesus, o primogênito. Porque, meus irmãos, há uma coisa que eu digo com reverência e com temor, mas a Bíblia me diz isso. Por incrível que pareça, o Deus soberano, Criador do universo, gerente do universo, que é capaz de administrar esses planetas, astros e galáxias, que é capaz de saber quando uma minhoca está com dores de parto, que sabe quantos peixes existem nos oceanos do mundo agora, que sabe quantos cabelos eu e você temos na cabeça. Esse Deus que não tem limite de poder, é impressionante como ele não sabe viver sem família. Tanto que a Trindade é uma família. Entende o mistério da Trindade quem entende uma família. É o pai que ama o filho que ama o pai, os dois que amam o Espírito que ama o filho, o Espírito que ama o pai, e eles convivem na eternidade, e um não tem inveja do outro, um não tem ciúme do outro, um não fica preocupado quando o outro fala. Lá no Velho Testamento, o pai curou, ressuscitou, no Novo foi o filho, e quando o filho curou e ressuscitou, o pai não ficou com ciúme, nem ficou com inveja, ao contrário, o Senhor Jesus disse: o meu pai trabalha, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje, e agora o Espírito Santo está trabalhando, e nem o pai nem o filho têm ciúmes, porque essa família é unida, louvado seja Deus. E se você ler a Bíblia, desde a criação do homem, você vai ver que o sonho, o desejo, o anelo de Deus foi ter gente para conviver com ele. Por isso, toda tarde, ele vinha para o jardim bater um papo com Adão. Porque Deus, eu uso com temor a palavra necessidade, tinha necessidade de se relacionar e de ter uma família. E por isso ele manda Jesus à cruz. E Paulo diz aos Romanos que ele fez tudo isso para que um dia ele tenha uma grande família de filhos à imagem e semelhança de Jesus. E por isso a Bíblia nos ensina que Jesus é apenas o primogênito da nossa família. Amém? Amém. Alguns anos atrás, na China, um missionário da missão Portas Abertas me contou, debaixo da perseguição terrível que se instalou e instalada está até hoje, uma jovem crente ia para um culto, no mato, escondido, os irmãos se reuniam escondidos, ela ia para o culto, e de repente uma milícia do exército parou aquela moça. E eram dias em que a confissão do nome de Jesus dava um fuzilamento. E você sabe que na China, quando alguém é fuzilado, a bala é cobrada da família. Você dá um tiro e manda a conta para o familiar. E aquela irmãzinha ia para o culto. Menina, assim, tipo Raquel, Luana. Lá ia ela para o culto. Aí os soldados param. Para onde você vai? Foi a pergunta.
E ela ficou numa situação difícil, porque se ela dissesse, eu vou para um culto, era morte, ia morrer. E também, como crente, não podia mentir. Se fosse hoje, como aqueles irmãos que você telefona, e eles dizem ao filho, diga que eu não estou. Pegar um filho daqueles que dizem, papai mandou dizer que não está. E essa menina que não queria mentir, orou, clamou, numa fração de segundo, ela clamou. E quando o militar disse, vamos, para onde você vai? Ela disse, eu estou indo ouvir o testamento do meu irmão mais velho. E eles disseram, pode ir. O testamento era a palavra de Deus. E o irmão mais velho quem era? Jesus de Nazaré. Amados irmãos, tenhamos consciência de que nós somos de uma família de gente muito boa. Jesus. A nossa família é boa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem melhor do que eles. Por isso a nossa responsabilidade é grande. Para não andar por aí envergonhando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda vez que você se apresenta como um membro dessa família, há uma grande responsabilidade de não jogar coisas feias sobre esses três que são a melhor companhia que nós temos. É como aquele adesivo de carro que eu já disse aqui. Sou filho de Deus, irmão de Jesus, embaixo é o fraco. Apesar de todas as nossas lutas, agonias e tristezas, o diabo sabe que nós somos a família de Deus. Amém? E vamos viver com eles, e uns aqui com os outros, por toda a eternidade. Por isso, que se alguém nessa manhã ainda não entregou sua vida a Jesus, tenha cuidado, porque está chegando o dia em que nós iremos para lá. E se você não nasceu de novo, você pode estar aqui cantando, abraçando, até contribuindo financeiramente, mas você vai ficar sob o governo do diabo, sob a mão de ferro de Lúcifer. Só subirão conosco os que realmente são lavados no sangue de Jesus, purificados pelo sangue do Cordeiro. Esses sim, dia a dia, de glória em glória, vão sendo transformados e cada dia mais vão se parecendo com Jesus, né? Vão se tornando como Ele. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu não sei o nome dele, não sei o nome dela, mas ele e ela têm o jeito de Jesus. Amém.